Do livro Pão Nosso, capítulo 174, Espiritismo na Fé, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 174. Espiritismo na Fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus, Marcos 16, 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu, que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre a linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos, agora nesta lição 174, onde Emmanuel colocou o título de Espiritismo na Fé. E nesta lição 174, Espiritismo na Fé, ele utilizou uma passagem que foi anotada pelo discípulo de Jesus, Marcos, no seu capítulo 16,
versículo 17. Quando Jesus asseverou que "e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas." Desta forma, Jesus dá uma afirmativa. Ele diz claramente que todos aqueles que estão seguindo Cristo, que crerem em Cristo no seu Evangelho, vão expulsar demônios e falarão novas línguas. Na colocação de Jesus na época, era esta: demônios de uma forma generalizada. E nós podemos entender que nós temos a condição de, sendo cristãos e sendo seguidores de Cristo, porque fazendo a vontade do seu Evangelho, assim como ele disse que fazia a vontade do Pai, se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, nós temos condições de expulsar os demônios. Isto é, nós temos condições de fazer um passe numa criatura, no centro espírita, e aquele espírito, então, ali se afastar, diante da nossa condição de seguidor do Cristo. E falaram novas línguas. Novas línguas significa que nós vamos ter novas atividades e novos linguajares, que podemos receber um espírito, falar numa língua, e nós não sabermos efetivamente aquela língua que nós estamos falando. De forma mediúnica, naturalmente. Mas Emmanuel, ele nos dá aqui uma visão interessante a respeito desta lição. Ele diz que permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Então, ele afirma que permanecem essas manifestações espiritual em todo o percurso humano aqui da Terra. E ele vai dar, então, alguns exemplos. E então, nessa segunda parte, ele diz: Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. É muito interessante isto, porque há pessoas que, ao se deparar com o Espiritismo, vendo um médium receber um espírito, ou psicografar uma mensagem, outro tipo de mediunidade, a maioria das pessoas se assustam ainda com isto. E se a pessoa estudasse o Evangelho de Jesus, estudasse somente o Evangelho de Jesus, não é necessário nem ir no velho Evangelho, ele já teria uma noção de que esta ligação entre o plano espiritual, isto já existe de muito e muito tempo. Não é de agora, não é o Espiritismo que está trazendo pela primeira vez. Como diz Emmanuel, não é novidade. Ele está na raiz de todas as escolas religiosas. Vejam bem. Ele começa dizendo: Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Então, se nós estudarmos o velho Evangelho, nós veremos que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, não é? Muito antes de Jesus. Então ele recebe os 10 mandamentos, ele o faz em pedras, não é? Ele crava ali em pedras. Ele teve o quê? Um contato espiritual ali no monte, não é? Ele diz ainda: Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. Se você for no novo Evangelho, no Evangelho de Jesus,
você vai ver no item transfiguração, que é quando Jesus convida 3 discípulos seus para subir ao monte do Tabor para orar. E conta o Evangelho que quando ele chega, ele começa a orar e ele começa a transfigurar. Transfigurar é no sentido de tornar-se luz. Então ele começa a se tornar luz pura naquele momento. E naquele momento aparecem 2 entidades, 2 espíritos. Um deles é o Moisés e o outro é o Elias. Continua dizendo Emmanuel, o colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Essa parte, esse parágrafo, reporta-se quando Jesus foi crucificado e que ele disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. E ele apareceu, primeiro a Maria de Magdala, e depois foi aparecendo para os discípulos, inclusive para Tomé, que não creu na sua aparição. E ele andou com eles por um bom período após a sua morte. Nesta outra parte, ele ainda está dando informações de contatos que teve o plano espiritual com os homens da Terra. Ele diz, os mártires dos círculos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Esta passagem, ela foi muito depois de Jesus, que houve uma perseguição dos cristãos, e lá em Roma, no Coliseu, os cristãos eram levados para se degladiar com os leões. E, naturalmente, não era uma luta, era, na verdade, uma carnificina, não é? E essas criaturas, então, desencarnavam. E contam a essas pessoas que, naquele momento, eles não sentiam nada, porque eles estavam na fé, e naquele momento a espiritualidade isolava ali o espírito já do corpo físico, de tal forma que ele não sentia nenhuma dor. E fazia com que aquilo só tivesse visões sublimes. Então, naquela a carne flagelada que estavam ali naquele momento, junto aos leões, na verdade, o espírito estava contemplando visões sublimes, porque a espiritualidade estava ali tomando conta daquela situação. E Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Maomé, como sabemos, ele é o que todos os muçulmanos seguem. Então, assim como para nós é o Cristo, para os muçulmanos é o Maomé, que também teve uma mensagem invisível para que ele ali pudesse criar aquela religiosidade junto àquele povo. A história de Francisco de Assis, ele percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Da mesma forma, Francisco de Assis, quando percebe, ele mostrou para a igreja o que era ser cristão, que era cuidar dos pobres, cuidar daqueles menos afortunados em todos os sentidos, e conta o filme que ele reformou uma igreja que estava já demolida praticamente, e mostrou para a igreja da época que ele veio renovar a igreja. Da mesma forma, Lutero registra a presença de seres de outro mundo, e realmente ocorreu isto. Ele teve esta visão, porque foi preciso ter visão para que ele pudesse ali perceber a sua missão naquele momento,
que foi retirar o Evangelho de Jesus das mãos ali do catolicismo. Nessa outra parte, ainda Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Então foi outro acontecimento também que ocorreu, uma visão espiritual. Emmanuel, então, faz essa frase: sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Então, ele está dizendo isto: sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Então, se nós crermos em Jesus, crer em Jesus é praticar o seu evangelho, é estudar, passar para as pessoas e fazer na prática este evangelho. Então nós estamos crendo no evangelho de Jesus. Então, sinais virão, nós teremos intuições, nós teremos... Ele continua dizendo, em todas as instituições da fé, então veja bem, ele diz em todas as instituições da fé, então todas as doutrinas, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Então, é uma advertência para nós. Será que nós estamos gozando esta benesses que é o cristianismo? Será que nós estamos aproveitando, que nós estamos calculando, criticando, fiscalizando? Será que este é o nosso papel? Então, é um momento para que nós possamos refletir. Como eu estou como cristão? Nesta outra parte, diz, os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Olha, aqui, Emmanuel está dando uma confirmação do que Jesus falou, falando de outra forma. Veja bem, se nós crermos no Evangelho, praticarmos o seu Evangelho, nós vamos ter sempre notas reveladoras da imortalidade. Onde estiverem, em qualquer que seja a religião que ele esteja praticando. Na conclusão, Emmanuel diz, em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, nesta conclusão, Emmanuel diz que, em nome do Senhor, aquele que se diz cristão e segue o cristianismo, emite vibrações santificantes e tem condições de expulsar a treva. Por quê? Porque quando você tem uma luz pequena que seja, a treva já se afasta. E também com ela a maldade. E será conhecido entre os homens espantados. Espantados. Porque aqueles homens comuns, eles ficam espantados. Porque nós falaremos a linguagem nova do sacrifício, da paz, da renúncia e do amor. Então veja aqui, Emmanuel dizendo o que serão as novas línguas, ou seja, a nova forma de se falar. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.